Bem, hoje então a gente vai falar sobre opções, tá? O último vídeo foi sobre futuros e forwards, que são talvez os derivativos mais simples, né? E hoje a gente vai começar a falar sobre opções. Eu não vou fazer uma aula gigantesca sobre opções, daria para fazer um curso inteiro só sobre derivativos. Vou dar só o básico, como faz a precificação, utilizando árvores binomiais, e depois, conforme for, quem quiser estudar finanças em tempo contínuo, pode olhar os outros capítulos do RUL, né? RUL é a referência básica, talvez, para derivativos, né? Então, eu estou aqui usando os capítulos 8 e 15, até 15 do RUL. Capítulo 16 em diante já começa a entrar em modelos um pouquinho mais sofisticados, em finanças em tempo contínuo, e a gente não vai dar muita atenção para isso, tá bom? Então, vamos lá. Bem, como eu disse lá no vídeo, né, sobre futuros e contratos a termo, ali a gente tem basicamente contratos lineares, né? Ou seja, o payoff de um futuro ou de um contrato a termo, ele depende linearmente, né, do preço da subjacente, tá bom? Ele é basicamente o preço da subjacente no dia na maturidade, menos o preço de exercício, o K, que no caso lá, eu acho que eu escrevi F de 0 em 0, né? O preço do futuro no instante zero no dia da emissão. Então, como é linear, a gente não consegue fazer uma aposta em momentos mais altos, em assimetria, em volatilidade, nada desse tipo. E as opções vieram justamente para isso, né? São contratos não lineares e, por serem não lineares, terem convexidade ou concavidade, fica mais fácil você montar uma estratégia para apostar na volatilidade ou na assimetria, tá bom? Aqui eu estou colocando só para ilustrar, né, como é que funciona o payoff de opções europeias, tá? Então, você tem aqui uma posição longa, ou seja, você comprou uma opção de compra, tá? Uma call. O teu payoff no final vai ser o mesmo ST menos K que aparece aqui no futuro, só que a gente só pega a parte excedente em relação a zero, ou seja, o máximo entre ST menos K e zero, tá bom? Se a gente estiver olhando para uma put, uma opção de venda, e você comprar uma opção de venda, aí você inverte o argumento. Em vez de ST menos K, você vai ter K menos ST, tá bom? Então, aqui, como você está pegando o máximo do ST menos K, você está colocando basicamente um chão, né? Um chão para o teu payoff, né? E depois, a partir de um momento, ele começa a subir linearmente, que nem você tem aqui, né? Então, até o ST chegar ao K, ele fica zerado, né? A partir do momento que você chega no K, o ST começa a ser maior ou igual ao K, aí ele vai linearmente, que nem o contrato de futuro. Aqui é o contrário, né? Ele, até chegar ao K, ele vai subindo. Aí, quando chega no K, ele passa a zerar, tá bom? Você pode ter uma posição curta também, ou seja, você vender uma opção de compra, uma opção de venda, né? E aí, no caso, basta botar um menos na frente aqui do payoff que a gente colocou aqui em cima, né? E aí, se você tiver o menos de um máximo, isso é basicamente o mínimo do menos o argumento, né? Então, menos de o máximo e os argumentos, é o que tem dado direito aqui, é basicamente o mínimo, né, dos argumentos multiplicados por menos um. Então, você inverte o que está aqui dentro, tá? É isso que está botando aqui. Quando a gente faz opção, a gente pode ter vários tipos de subjacente, tá? Em geral, a gente vai estar pensando nessa aula específica, a gente vai estar olhando para ação, para índices de ação, para taxa de câmbio, né? Até mesmo para contratos futuros, porque a gente está falando de renda variável, né? Mas também pode ser sobre juros, né? Você tem a opção sobre juros, e aí a gente vai estar falando sobre isso quando a gente for falar de derivativos de juros na parte de renda fixa, que começa no próximo vídeo, inclusive. Tá bom? Então tá aqui como é que aparece o payoff de cada uma dessas estratégias, né? Que eu estou comprado numa opção de compra, que eu estou vendido na opção de compra, basta inverter, né? O zero, quando inverte, fica igual, mas quando eu inverto esse carinha aqui, ele vai para baixo em vez de ir para cima, sempre numa reta de 45 graus. E aqui eu tenho uma put, né? Aqui eu tenho um chão, né? Repara que aqui eu tenho um chão e depois sobe. Mesma coisa aqui, eu estou com um chão. E agora, quando eu inverto e faço uma venda, o que eu tenho? Eu tenho um teto. Ó. Tem um teto aqui e tem um teto do lado de cá. Tá bom? Então, deixa eu dar alguns detalhes sobre especificação. Tá? Eu tenho duas classes, como eu já falei, a classe de opção de compra e a classe de opção de venda, assim como tenho dois tipos, europeia
ou americana. A europeia é o que eu venho falando até agora, né, então só pode exercer lá na maturidade, já a americana você pode exercer, prematuramente, ou seja, antes do vencimento. Bem, então além da classe e do tipo, a gente também define costuma definir opções, né, classificar opções, se elas estão dentro, fora ou no dinheiro, tá. Dentro do dinheiro é aquela que hoje, se eu pudesse exercer, eu estaria na zona onde a opção ela não virou pó ainda, ela está me dando dinheiro, tá. Então, obviamente, eu vou estar olhando aí comparando o preço spot, o preço à vista, com o preço de exercício, né. No caso da compra, se ele estiver maior, eu estou dentro do dinheiro, se ele estiver menor, eu estou fora do dinheiro, se ele estiver exatamente igual ao preço de exercício, a gente está no dinheiro, né. E vice-versa, no caso da opção de venda. E aí o que acontece se tiver uma distribuição de dividendo ou um stock split, né, um desdobramento? Bem, a gente não vai fazer nenhum ajuste nos termos da opção, tá? Se for um dividendo pago em cash, pago em moeda, né? Se ele for um dividendo pago em stocks, aí ele funciona como desdobramento, né? Se você tem 100 ações disponíveis e agora passa a ter 150 porque você distribuiu 50 ações como dividendos, é como se fosse um desdobramento, né, que você passasse de 100 para 150. E aí você faz exatamente como se fosse um desdobramento. Então, o desdobramento é fácil também, né? É como se fosse uma diluição, é a mesma coisa que acontece com um warrant, por exemplo, tá? Se você tem um preço de exercício K e você faz um desdobramento, né, e o preço à vista sai de 100 para 50, né, porque você dobrou aí o número de ações, você vai ter que corrigir também o preço de exercício e pegar o teu K e dividir por 2, né, se você está falando de dobramento aí de 2 para 1, né. E aí, obviamente, o número de opções também tem que aumentar, né, porque o valor tem que ser exatamente o mesmo que você tinha antes. Então, como é que você faz? Você dobra o número de opções que cada detentor tem, tá. Então deixa eu estabelecer meio que a anotação rapidinho, eu vou usar letra minúscula para opções europeias, letras maiúsculas para as americanas, tá bom? O preço de exercício, como eu falei, é K, a data do vencimento é T grande, o preço do spot hoje é S0, o preço do spot, né, o preço à vista da ação subjacente na maturidade é ST grande, a volatilidade é sigma, a taxa de juros livre de risco é Rzinho e o valor presente, todo o fluxo de dividendos que a gente vai receber, né, durante a vida da opção, eu vou chamar de D grande, tá bom? E aí o que eu tenho? A primeira coisa que eu vou ter é que todas as opções vão depender desses carinhas, do S0, do D, do R, do sigma, do K e do T, tá bom? Outra coisa que eu estou dizendo aqui é que as opções americanas valem mais que as opções europeias. Por quê? A opção europeia te dá um direito, né? Um direito de comprar ou vender num determinado instante do tempo. A opção americana te dá um direito a mais, porque não é só num determinado instante do tempo, é de hoje até aquele determinado instante do tempo. Então, como essa opcionalidade é maior, né, mais flexível, ela tem que valer mais do que a opção europeia, tá bom? E aí outra coisa que eu estou denotando aqui é azul, eu estou denotando efeitos positivos e vermelho, efeitos negativos. Então eu vou começar primeiro com as variáveis relacionadas ao preço, tá? Então o preço à vista subjacente, S0, o preço de exercício e os dividendos, tá bom? Vou começar com dividendos e depois eu faço os outros que fica um pouquinho mais fácil. Bem, o que o dividendo está fazendo? A gente olhou lá nas aulas de modelo de valor presente, né, que quando a gente tem uma distribuição de dividendo, né, o preço da ação tem que cair imediatamente, né? Então, o dividendos aqui, ele vai desempenhar um papel que é contrário àquele do preço da ação. A mesma coisa vale com o strike price, né, com o preço de exercício, com esse K aqui, né? Quanto maior o teu K, né, numa call, mais difícil vai ser você conseguir ter um retorno com aquela opção. No caso da put, ao contrário, quanto maior o K, mais fácil é, porque você está fazendo o máximo de K menos ST, tá bom? No caso do preço da subjacente, sempre vai ter o efeito contrário ao do K, porque você está sempre comparando, né, o S com o K.
Então, se no caso da call, quanto maior o preço à vista da ação subjacente, melhor, porque mais próximo você está da região que está dentro do dinheiro. Enquanto que na put, ao contrário, mais longe você vai estar de estar dentro do dinheiro, você vai estar mais fora do dinheiro se o S0 for muito grande. Tá? Então é meio óbvio porque que o S0 vai ter sempre um efeito positivo, né, no caso das calls, e um efeito negativo no caso das opções de venda. Assim como o D e o K vão ter efeitos negativos na opção de compra e efeitos positivos nas opções de venda, tá bom? O Rzinho agora. O Rzinho aqui está te dando a taxa livre de risco, tá? É a taxa que a gente usa para descontar, para trazer valor presente, ou para levar a valor futuro, tá bom? Então, quando você pensa no Rzinho, você está pensando naquele, o, quase que o mínimo que você espera que o ativo vai crescer pra, até, né, entre zero e T grande, tá bom? Então, aqui nesse caso aqui, ou você pode pensar, quando você comparar o S0 com o K, que é o quanto que eu vou descontar, né, do K para comparar ele com o S0, tá bom? Você não pode comparar S0 com K, você compara S0 com K exponencial de menos RT, porque é trazendo ele a valor presente. Então, quando eu faço isso, o Rzinho, como ele está descontando o K, ele vai ter o sinal contrário do K. Então, é por isso que ele é sempre azul quando o K é vermelho e ele é sempre vermelho quando o K é azul, tá bom? Feito. Falta agora a volatilidade e o vencimento. Tá? Vou começar pelo vencimento. No caso da europeia, nem sempre, geralmente ele vai ter um efeito positivo, mas nem sempre isso acontece. Tá? No caso da americana, sempre vai ser verdade. Por quê? Bem, para dizer por quê, eu acho que é mais fácil até começar com a volatilidade. Tá? Porque quanto mais tempo eu dou para a volatilidade desempenhar seu papel. Então vamos lá, como é que a volatilidade funciona? Deveria ter começado com a volatilidade, né? A volatilidade é o seguinte: quanto maior a volatilidade, né, melhor para mim, porque a opção ela tem um upside sempre muito alto, né? E ela limita o downside, né? No caso da call, né? Ela vai estar sempre limitando o downside, no caso da put também. Se você olhar para cá, ó, a gente tem o downside está limitado, não é isso? Então, quando a gente tem a volatilidade alta, você está aumentando a probabilidade de você se jogar aqui para cima, né? E ganhar dinheiro com esse upside. E se jogar para baixo? Não faz nada, porque vai continuar como zero aqui, não faz nenhuma diferença para você. Mesma coisa aqui, tá bom? Então, a volatilidade, ela sempre aumenta o valor da opção, seja ela europeia, seja ela americana, tá bom? O tempo, ele basicamente dá mais tempo para essa volatilidade agir, né? E é por isso que geralmente ele vai ter um efeito positivo, tá bom? Você pode pensar que se a volatilidade de um dia é sigma, né? A volatilidade de 2 dias é raiz de 2 vezes sigma, né? A volatilidade de T dias vai ser raiz de T vezes sigma. Então, ela tem um efeito muito parecido com aquele do sigma. Tem alguns casinhos aqui na europeia, quando você está muito próximo do vencimento, por exemplo, você está muito dentro do dinheiro, aí você não quer ter volatilidade, porque você não quer baixar, né? E aí o tempo não ajuda muito, então você prefere que o tempo seja mais curto. Mas a partir disso, em geral, o efeito também é positivo, tá? Então, agora que a gente já tem uma ideia mais ou menos de como é que cada coisa vai afetar, né, os preços das opções, é interessante a gente começar a pensar em limites superiores e inferiores, tá bom? Para fazer isso, eu vou começar sem dividendos. Depois eu faço o ajuste para dividendos, que, como vocês podem imaginar, vai ser feito diretamente no preço da ação ou na taxa de livre de risco, dependendo se o dividendo é pago em cash ou se ele é pago como percentagem do preço da ação, né, como dividend yield. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar é que o preço de uma opção europeia de compra ele tem que ser maior ou igual a S0 menos o valor presente do preço de exercício. Por que isso? Bem, repara aqui do lado esquerdo, né? A continha está aqui embaixo. Repara do lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui, esse cara lá no futuro, num instante t grande, ele vai te dar o máximo entre ST menos K e zero, tá? E o do lado direito? O lado direito, o S0 vai se tornar ST grande e esse menos K, o valor presente de K, vai virar K, né? Então aqui vai ficar ST menos K e aqui vai ficar máximo de ST menos K e zero. Como aqui eu sou limitado, né, pelo zero por baixo, esse valor da call tem que ser maior do que o lado de cá,
porque esse lado de cá pode virar negativo, esse cara nunca pode virar negativo. E eu posso fazer a mesma coisa com a opção de venda também, né? Esse aqui vai dar máximo de K menos ST e zero, esse cara aqui vai dar K menos ST, então, obviamente, o preço da opção de venda tem que ser maior ou igual ao valor presente de K menos S0, tá bom? Então, o que a gente está fazendo aqui são considerações de não arbitragem, né? E basicamente isso vai permear toda a aula de hoje, assim como permeou a última aula, né, de futuros, é o jeito que a gente utiliza para fazer a precificação desses derivativos, tá bom? Então é assim que vai funcionar. E eu posso também fazer a mesma coisa para estabelecer uma relação entre a opção de compra e a opção de venda, que a gente chama de paridade de compra e venda, tá? De novo, estou fazendo sem dividendos, depois eu coloco dividendos na jogada, tá? Então aqui imagina num caso 1, eu tenho aqui uma opção de compra e mais um cupom que vai pagar K para mim no instante T grande, ou seja, eu investi, né, o valor presente de K num cupom zero, com um vencimento integrante. Aí o que acontece? No instante T grande, essa call option, né, essa opção de compra, vai me dar o máximo de ST menos K e zero. Esse carinha aqui vai dar K. Juntando tudo, né, para brincar aqui com o operador de máximo, né, eu pego esse K e somo os dois argumentos. Então, vai ficar máximo de ST e K. Esse mesmo payoff eu consigo também tendo uma ação e uma opção de venda, né? Então, olha aqui, ó, a opção de venda me dá K menos ST e zero, esse máximo entre K menos ST e zero. Esse cara me dá ST, eu jogo o ST aqui para dentro, vai dar máximo de K e ST, que é a mesma coisa, obviamente, que máximo de ST e K, tá? Então, se esses dois caras me dão o mesmo payoff no futuro, hoje eles têm que ter o mesmo valor, por questões de, senão vai ter arbitragem, concorda? Então, isso aqui é o que a gente chama de opção da paridade das opções de compra e de venda. Czinho, né, mais o valor presente do preço de exercício, tem que ser igual a Pzinho mais S0, tá bom? E aqui já deixa óbvio, né, que se eu pegar uma opção e combinar com uma ação, né, se eu pegar uma opção de uma determinada classe e combinar com uma ação, o que eu vou obter? Eu vou obter uma opção da outra classe, né? Eu vou inverter a classe da minha opção. Tá? A gente já vai voltar a isso quando falar sobre combinações de opções com opções e de opções com ações. Tá? Então, até agora eu falei só de opção europeia. O que acontece se tiver americana? Bem, aí não vai valer exatamente a paridade. O máximo que a gente pode fazer são essas desigualdades aqui, né? A paridade de compra e venda que a gente tinha para a europeia é esse lado de cá, né? Que a gente tem que Czinho menos Pzinho é igual a S0 menos o valor presente do preço de exercício. Quando a gente joga americana, não é bem assim, né? Passa a ser agora uma desigualdade, tem que ser menor, tá bom? E do lado de cá, a gente também tem que S0 menos K tem que ser menor do que esse carinha aqui, tá bom? É razoavelmente simples fazer esse tipo de conta, não vou fazer aqui, tá? Mas é basicamente bem simples derivar esse tipo de desigualdade. A única exceção é para uma opção americana de compra, quando não paga dividendos, tá? Deixar bem claro que não pode pagar dividendos. Por quê? Porque se não paga dividendos, né, eu não vou sacrificar renda nenhuma, né, em esperar, né, até o vencimento. Depois, se eu exercer antes uma opção americana de compra, que não paga dividendos, eu vou ter que pagar o strike price agora, porque ó, uma vez que eu exerço, eu passo a ser obrigado a comprar aquela ação, né, ou subjacente. Então, eu tenho que pagar o preço de exercício. E por último, né, se eu perco minha proteção contra choques no preço da ação, caso eu mantenha a ação comigo. Então, é por esse caso, né, por esses motivos, que uma opção americana de compra, sob uma ação que não paga dividendos, ela nunca é, ela nunca é exercida, né, prematuramente. A gente sempre leva até o vencimento, e por isso que, em geral, elas não existem. Ninguém escreve opções americanas de compra para ações que não pagam dividendo. A maioria das ações também pagam dividendo, então isso não é um grande problema. Tá bom? E aí a gente tem o bounds aqui, mas antes de falar dos bounds, que eu poderia
que está basicamente explicando aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre por que exatamente, né, fazer esse argumento de uma forma mais, paulatina, né. Então vamos lá, eu vou dividir em 2 casos. O caso primeiro é quando você tem o o investidor, ele quer manter a ação até o final do vencimento. Vale a pena exercer antes? Ele olha para o preço, está lá o preço super dentro do dinheiro e falou: "Vou exercer, já compro a ação agora e vou carregar até o final". Bem, posso fazer isso, né. E aí o que acontece, eu vou pagar K agora, e quando chegar lá no final da maturidade, eu vou ganhar ST, né. Então basicamente lá na maturidade, eu vou estar com ST, só que quanto é que eu paguei? Eu paguei K no instante tzinho, não foi no instante, T grande, né. Então é como se eu tivesse pago K exponencial de RT grande menos tzinho, né. Esse é o valor integrante de quanto que eu paguei em tzinho. Por outro lado, o que eu posso fazer é exercer a opção só no vencimento, como eu disse que é ótimo, né. Se eu fizer isso, quanto é que eu vou receber? Eu vou receber ST menos o K grande, tá bom? Então é sempre ótimo eu pegar e exercer a opção na maturidade, neste caso, no vencimento, porque ST menos K, obviamente, é maior do que ST menos o valor futuro, né, do K tendo sido pago em Tzinho, no instante T grande, tá bom? O outro caso é que o investidor ele não quer manter a ação até o vencimento, ele prefere vender a ação imediatamente, né, e se desfazer daquela posição imediatamente, acho que é assim fica melhor dizendo. Então tem 2 formas de desfazer da posição. Um é, eu exerço a opção, e aí eu vendo a ação. Que quanto é que eu recebo? Eu vou receber STzinho menos K, né. Por quê? Porque agora tudo está no instante Tzinho. Aí no instante Tzinho eu vou receber STzinho menos K. Se eu vendo a opção agora, eu vou ganhar mais do que isso, eu vou vender o preço da call, né, o preço dessa opção de venda americana. Mas o preço da call, ele é sempre maior que ST menos K, por causa dessa relação que a gente tem aqui, de limite inferior, né, ou se quiser dessa relação aqui. Então é sempre melhor ter a opção de call, vender a opção de call do que exercê-la e vender o ST. Então colocando esses 2 argumentos juntos, nunca vale a pena exercer prematuramente uma opção americana de compra, tá. Mas obviamente isso não vale para as opções de venda, né, e aí se a gente olhar a região de dos bounds, né, que a gente tem das opções de venda, né, sejam europeias, sejam americanas, você vê que existe uma diferença, né. O limite inferior aqui, a gente vai estar sempre puxando, né, para valor presente, o K, o preço de exercício, né, porque a gente só pode exercer lá no instante integrante. No caso da americana, você não precisa trazer valor presente, porque a qualquer momento do tempo você pode exercer aquela opção, né. Então você vai ter sempre o K em cima, em vez do valor presente do K, e aqui embaixo também a mesma coisa, tá. É isso que muda no caso da americana. Bem, eu fiz toda a análise sem dividendos, o que acontece agora se a gente colocar dividendos? Obviamente vai mudar um pouquinho, né. Então agora, eh, deixa eu falar de ações, em geral a gente vai estar falando de ações ou de índices de ação, em geral a maturidade é curta, não é muito longa, né, no máximo vai ser 1, 2 anos, né, e dentro de 1, 2 anos, dado que o fluxo de dividendos são geralmente bastante previsíveis, bastante persistentes, a gente viu lá em modelos de valor presente, né, que eles têm raiz unitária, que são muito, muito persistentes, não é muito difícil fazer essa conta aí de quanto é que eu vou ganhar como valor presente dos dividendos, né, todos os fluxos de dividendos que eu vou receber durante aquele período, tá. E aí que eu faço essa conta, basta ajustar o preço da ação, tá bom. Se for feito por dividend yield, aí você ajusta a taxa livre de risco, em vez de Rzinho, você vai usar Rzinho menos Y, né, que nem a gente viu lá nos contratos a termos e nos futuros, tá bom. No caso das opções americanas, o único instante do tempo, né, que vai valer a pena agora para exercer uma opção de compra americana, que agora você vai poder pode ser ótimo, né, exercer uma opção de compra americana, no caso de pagamento de dividendos, é exatamente antes
do pagamento do dividendo. E só naquele instante. Por quê? Porque depois do pagamento, o que acontece é que você tem uma redução do preço. E aí não vale mais a pena exercer, porque você vai cair, né, o preço, e no caso da Americana, quando cai o preço, diminui o retorno da opção. Tá bom? Então, refazendo as continhas que a gente tinha no passado, né, basicamente o que você faz é mudar o S0, faz o S0 menos o valor presente dos dividendos, e aí foi tudo, né? Então, aqui no caso da call, a gente vai ter, em vez de ter S0 menos o valor presente do preço do exercício, a gente vai ter S0 menos D, do valor presente de todo o fluxo de dividendos que você vai receber, menos o valor presente do preço do exercício. E assim para todas as demais, tá bom? Para a paridade de compra e venda não faz diferença, né? Você vai ter de novo o D aparecendo aqui, porque é como se fosse S0 menos D, eu posso colocar do lado de cá, para você ter a parte da opção de compra mais algo investido, né, em, no mercado, no money market, né, no mercado que vai te dar esse risk-free rate, e do lado de cá, a opção de venda com a ação, né? Por isso que eu botei o D do lado de cá e não botei o D do lado de cá. Mas tudo segue como era antes. Então vamos lá. Agora eu falei das combinações, né? Eu te mostrou aqui na put call parity, quando você combina uma ação, uma subjacente com a opção de venda, você tem do outro lado uma call, né? Então é basicamente isso que a gente vai olhar aqui, o que vai acontecer, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar aqui é a call, tá? E aqui eu estou fazendo uma call com o quê? Com uma opção de venda e ação subjacente. Esse Czinho aqui é exatamente aquilo que vem da paridade de compra e venda, tá bom? Agora, se eu pego o meu, na paridade aqui, ó, e pego esse S0 e jogo para o lado de cá, é como se eu tivesse o quê? Vendido na subjacente e com uma opção de compra, né? Então, vamos lá. Opção de compra, está aqui, vendido na subjacente, que me dá uma put. Tá bom? Então, assim, esses dois aqui são exatamente a pull call parity. E esses dois aqui também são a paridade de compra e venda, só que agora com sinal invertido, né? Eu vou estar com vendido numa call, se eu estou vendido numa call e comprado numa ação, volta aqui, ó. Eu peguei esse C, joguei para o lado de cá, então eu tenho comprado na ação, vendido no C, jogo para o lado de lá o P, eu vou estar vendido numa opção de venda, que é exatamente o que a gente tem aqui. Opa, vai lá de cá. Tá bom? Então, pela paridade de compra e venda, quando você tem uma opção, uma classe de opção mais a subjacente, o que vai acontecer? Você vai encontrar a outra classe de opção. Agora, o que a gente vai fazer é brincar com duas opções de compra ou duas opções de venda. Tá? Tanto faz usar a opção de compra ou de venda, a gente consegue fazer exatamente os mesmos shapes, em termos, mesmos formatos de payoff, né? A mesma estrutura de payoff, independente se a gente usa opções de compra ou opção de venda. Tá? O que a gente vai fazer aqui é comprar duas opções com preços de exercícios diferentes. E aí a gente vai estar brincando, vai fazer rampinhas, que a gente vai chamar de bull e bear spreads. Tá? Então aqui é uma rampinha de subindo, então é um bull spread, que vai aparecer aqui utilizando opções de compra, aqui usando opções de venda, e aqui no caso são os bear spreads, né, que eu posso fazer com opções de compra ou opções de venda, tanto faz, tá bom? O que eu faço com esses spreads? Eles estão basicamente fazendo túneis, né? Então, contratos, por exemplo, de câmbio, são chamados de forward ranges, você faz uma coisa desse tipo, é um túnelzinho, um corredor, e você ganha ou perde nesse corredor, mas você limita o downside e limita o upside, tá bom? Por que você vai limitar o upside? Para tornar mais barata a tua estratégia, né? Então aqui se você quisesse só limitar o downside, bastava comprar essa call option aqui, né? E aí você estaria pagando essa grana toda aqui, ó. Esse aqui é o preço dessa call option. O que você faz? Você limita o upside vendendo uma outra opção de compra, e com essa grana que você ganha aqui, você mata parte do custo de ter comprado essa outra call option com strike price K1. Tá? Então, é basicamente assim que funciona. Ou o que você pode fazer é brincar com volatilidade. Como eu disse, a opção é muito interessante quando você quer, né, negociar ou
fazer apostas em momentos mais altos. Aqui eu estou fazendo tudo simétrico, tá? Mas você poderia fazer assimétrico também, como strips and straps, e aí também brincar não só com volatilidade, mas com assimetria, tá bom? Então aqui são as estratégias de butterfly, de borboleta, que basicamente eu vou estar comprando duas opções de uma classe, desculpa, duas opções com dois preços de exercício, né, de uma classe, e duas opções com o mesmo preço de exercício da outra classe. Então tá aqui, ó, comprei uma opção de call com K1 e vendi, desculpa, e comprei duas opções de compra, uma com preço de exercício K1 e outra com preço de exercício K3, e vou vender duas opções de venda, né, duas opções de compra, né, em K2. Tá? Quando eu faço isso, o K2 vai estar exatamente entre o K1 e o K3 para poder fazer simétrico. Se você quiser fazer assimétrico, ele pode estar jogando para um lado ou para o outro. Né? Então, o que acontece? Aqui está zerado, aqui está zerado, aqui está zerado, ou seja, está flat. Né? Então, obviamente, vai ser flat também, né, no início. Aí, quando chega no K1, a primeira opção de compra ela começa a valer. E aí vai subir a 45 graus, aqui também sobe a 45 graus. Quando chega no K2, essa opção de compra que eu vendi, né, como eu vendi duas dela, a primeira ela serve para matar essa subida, então formaria, por exemplo, um bull spread, mas eu não comprei uma, comprei duas. Então ela vai começar a descer 45 graus também, até chegar a K3, porque quando chega a K3, essa terceira opção ela começa a valer também grana. E aí ela sobe os mesmo 45 graus que essa aqui está descendo. E aí volta a ficar flat de novo. Tá? Então, isso aqui é uma aposta numa baixa volatilidade. Se a volatilidade for baixa, eu ganho dinheiro. Se ela for alta, eu perco um pouquinho de dinheiro, que é esse pedacinho aqui do lado. Tá? E eu posso fazer isso aqui também com opções de put. Né? Eu fiz aqui com call, aqui eu posso fazer com opções de venda. Também funciona. Tá? Agora eu posso também apostar em volatilidade mais alta. Aí eu uso straddles ou strangles, né? Strangles, obviamente, vai limitar um pouquinho o meu downside. Tá? Então, o que é um straddle? Eu vou pegar uma opção de compra com strike price, né? Com preço de exercício K, e vou pegar aqui uma put, uma opção de venda, também com o mesmo K. O que acontece? No início, a call não está me dando nada, né? Ela é fixa, ela é flat aqui, né? Enquanto que a put está me dando grana. Então, eu começo lá em cima e vou descendo junto com a put, tá bom? Esse transladado aqui entre a put e o vermelho vem exatamente desse valor que eu paguei para comprar essa call aqui, tá bom? Então, eu vou descendo, até chegar a cá. Quando chegou a cá, eu paro de crescer. Por quê? Porque a call option começa a dar dinheiro e o que ela dá de dinheiro faz isso subir, porque agora a put option já está no chão dela, ela já está flat. Então agora eu começo a subir. Então, se a volatilidade for baixa, eu perco essa grana que está aqui, ó, dentro desse triângulo aqui embaixo. Se a volatilidade for alta, eu ganho dinheiro. Tá? Eu fiz aqui com call, mas dá para fazer com put. E aqui eu estou fazendo um strangle. O strangle ele faz o quê? Ele dá uma limitada de quanto é que eu posso perder. Né? Ele limita aqui num valor um pouquinho menor que esse. Para fazer isso, ele vai usar dois preços de exercício, K1 e K2, né? E entre K1 e K2, basicamente, a call comprada se cancela com a call vendida, e aí você fica zerado aqui, né, no valor dessas calls. E depois passa a subir de novo. Também, de novo, é uma aposta na volatilidade alta. Então, bem, a gente já sabe trabalhar com as opções, como montar estratégias e como criar estruturas de payoffs interessantes. Agora vamos fazer a precificação, que é a parte mais interessante. Tá? Eu vou utilizar um método bem simples, que é o de árvore binomial. Não vou fazer finanças de tempo contínuo, não vou falar de cálculo estocástico, não vou falar de Black-Scholes, vou falar marginalmente de Black-Scholes, até porque a árvore binomial, se você configurá-la bonitinho, você vai convergir para o modelo de Black-Scholes. Tá bom? Então, esse aqui é o preço futuro do ativo subjacente, né? É o ST grande, né? Que a gente quer entender como é que ele vai ser. Esse cara é incerto, eu não sei quanto é que vai ser ST grande. Então, no modelo binomial,
é um modelo muito simples, onde eu tenho que o S0 ele pode ou se tornar S0U ou se tornar S0D, tá bom? Então, ou ele sobe, o Uzinho é maior que 1, ou ele desce, Dzinho é menor do que 1, tá? Isso é feito com probabilidade de P1 menos P, que eu vou mostrar que não vai, não vai impactar em nada aqui a nossa análise, tá? Basicamente, esse P e o menos P aí, ele basicamente afeta quem é o S0, né? Porque ele vai te dar qual o prêmio de risco, qual o risco que eu estou assumindo com essa ação subjacente, né? E esse S0 aqui está dizendo, ó, se esse P aqui e um menos P foi de tal sorte que o risco é grande, aí meu preço, eu vou ter que ter um retorno grande, né? Para compensar esse risco, então meu preço hoje tem que ser baixo, né? De novo, modelo do Gordon, ele vai estar sempre aí permeando todas as nossas análises entre preço, dividendos e retornos, tá bom? E aí vamos lá. Dado o estado da natureza que se realizou, né, no vencimento, eu vou lá e defino qual é o payoff do meu derivativo. Aqui serve para qualquer derivativo, a gente vai fazer para opção hoje, mas poderia ser para futuro e contratos a termos, por exemplo, que a gente fez na semana passada. Então pode ter o FU e ter o FD aqui, no caso, ele ter descido, tá bom? Bem, se esse cara é incerto, esse cara é incerto também, tá? Então ele está cheio de incerteza aqui. Como é que a gente vai resolver isso? Bem, a gente vai criar uma carteira de arbitragem e vai matar toda essa incerteza, né? E aí, quando a gente cria essa carteira de arbitragem, a gente vai impor a ausência de arbitragem para poder apressar o valor desse derivativo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher uma carteira que vai ter delta ações e uma posição vendida no derivativo, tá bom? Então, eu vou ter aqui em cima, eu vou ter delta S0U menos FU. Embaixo eu vou ter delta S0D menos FD. E eu vou escolher esse delta de tal sorte que esse valor aqui da carteira, o payoff da carteira aqui na folha de cima, é igual ao payoff da folha aqui de baixo. Então, mantenha certeza. Eu escolhi delta para que não tenha certeza. Independente de qual seja o estado de natureza, né, no instante T grande, que é esse instante aqui, o que acontece é que eu vou ganhar exatamente a mesma coisa, tá bom? O delta que faz isso acontecer, né, tá aqui, né, é basicamente FU menos FD sobre S0, U menos S0D. Tá? Me parece que para quem tem uma experiência boa em cálculo, vai ver que isso aqui é uma derivada, é como se fosse uma derivada, né? Eu estou olhando como é que o meu preço do derivativo muda quando eu mudo um pouquinho o preço da minha subjacente. É isso que esse delta está fazendo, eu volto a falar sobre isso lá no final, tá? Bem, aí agora o que eu vou fazer é impor esse delta aqui dentro, né? Eu vou pegar essa fórmula para o delta e vou substituir, tá? Então vamos lá. Dado que eu peguei esse delta, agora não me importa qual lado, eu estou no mundo neutro, tipo aqui, não tenho incerteza nenhuma, não tenho risco nenhum, eu sei exatamente quanto é que eu vou receber no próximo instante do tempo. Então, o preço F, né, o preço dessa carteira hoje, então delta S0 menos F, né, ela tem que ser o quê? O valor presente desse cara aqui, porque não tem risco. Então basta fazer o valor presente. É o que está escrito aqui, ó. Delta S0 menos F é o valor presente de quanto eu vou receber aqui no instante T grande. Aí eu posso botar delta S0U menos FU, ou delta S0D menos FD, tanto faz, porque é o mesmo valor. Então agora eu pego o delta e substituo aqui dentro. É isso que eu estou fazendo, tá bom? E é essa continha que eu faço, e no final o que vai me dar é que meu FU, hoje, o preço derivativo hoje, ele é uma média ponderada do valor dos payoffs FU e FD trazida a valor presente. E que ponderação é essa? É esse Qzinho aqui que eu posso interpretar como uma probabilidade, porque ele está entre 0 e 1. Né? E esse Qzinho ele me diz o quê? Ele é igual à exponencial de RT, ou seja, o valor futuro de uma unidade monetária no instante T grande, menos Dzinho sobre U menos Dzinho. Repara que esse número é entre 0 e 1, né? Porque esse U aqui ele tem que estar indicando, né, um crescimento, né, maior do que o Rzinho, né? Porque afinal você deve ter um prêmio de risco para carregar aquela ação, né? Se tem um prêmio de risco para carregar a ação e esse Dzinho aqui está mostrando que ele está descendo, esse Uzinho tem que ser maior do que esse cara, tá? Então esse U é maior do que
Não só é maior que 1, mas tem que ser maior que esse cara para esse cara fazer sentido, tá bom? E aqui fica claro que para apressar o derivativo eu não preciso saber quem é P e 1 menos P, né. Essa informação já está lá no S0. Aqui não tem nenhuma outra fonte de aleatoriedade, a única fonte de aleatoriedade é o preço da ação. Então se o P e 1 menos P já afeta o preço da ação, esse S0, eu não preciso controlar por ele quando eu vou fazer o preço derivativo. A única coisa que importa é esse Qzinho aqui, que a gente vai dizer que é a probabilidade neutra ao risco. Tá? Não vou fazer essa demonstração, porque isso aqui é uma probabilidade neutra ao risco, mas eu acho que fica bastante claro quando a gente trabalha com derivativos, que a gente tem que fazer evaluation sempre no mundo neutro ao risco, né? E é isso aqui que esse Q, esse é o papel que esse Q está desempenhando, calcular a probabilidade neutra ao risco. Bem, agora a gente já sabe fazer a precificação com árvore binomial. Aqui eu fiz uma árvore com um passo apenas, né? Então esse passo, né, o ΔT aqui é exatamente igual ao T grande. Agora eu posso fazer com quantos passos eu quiser. Eu vou fazer com 2, né, porque no computador é fácil fazer com N passos, onde N é um número grande, né, e em geral é isso que a gente quer fazer, que quando N vai para infinito, o número de passos vai para infinito, é como se a gente fosse para o tempo contínuo, como se o ΔT fosse para zero, e aí a gente volta ao mundo de finanças de tempo contínuos, né, com Black-Scholes e o modelo do Heston e essas coisas para quem tem interesse. Mas não é o objetivo aqui do curso, tá? Então, aqui que eu estou fazendo, agora a taxa livre de risco não é mais de 0 até T grande, ela é de 0 até ΔTzinho, tá? ΔTzinho é o passo que eu estou fazendo. No caso, eu tenho 2 passos, né? Meu ΔT vai ser T grande divididos por 2, tá bom? E agora, ó, eu subo sempre multiplicando por U e desço sempre multiplicando por D, tá? Onde D é menor que 1. O que acontece quando eu faço isso é que a minha árvore vai recombinar, tá? Então, ó, posso subir e descer, ou descer e subir, eu paro no mesmo lugar. Isso é importante porque faz com que o número de nós na minha árvore cresça linearmente. Quando eu vou falar lá de derivativos de renda fixa, isso aí vai aparecer com bastante ênfase, tá? Então, repare que essa árvore aqui, ela cresce, ela recombina, né? Se eu subisse, descesse, subisse e chegasse em lugares diferentes, né? Em vez de 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu estaria aumentando de 1 para 2, 2 para 4 nós, 4 para 8 nós, né? Teria uma progressão geométrica em vez de uma progressão aritmética. Isso aqui é importante em termos computacionais. Tá? Então, vamos lá. Eu subo, ou posso subir e descer, posso descer e descer. Aqui é o payoff, é o vencimento da minha opção. Aí eu vou lá e olho quanto é que eu ganho, os payoffs. E aí, basicamente, o que eu vou fazer é usar essa probabilidade Q, do neutral risco, né, para tirar a média entre FU e FUD, trago a valor presente e acho o F de U. Faço a mesma coisa aqui embaixo para achar F de D, e depois uso o F de U e F de D, tiro a média entre eles usando Q menos Q, trago o valor presente para achar F. Então, é basicamente a mesma conta feita, no caso aqui, 3 vezes, né? Para achar F de U, achar F de D e depois achar Fzinho. Se eu aumentasse o número de nós, eu estaria aumentando o número de vezes que eu faço o mesmo cálculo que eu fiz aqui. Tá bom? Mas não tem nenhum mistério, é bastante fácil. Então, deixa eu fazer aqui um exemplo bem simples. Eu tenho uma opção de 6 meses, então eu estou fazendo uma árvore com 2 passos, quer dizer que minha taxa de juros, essa Rzinha aqui, é uma taxa de juros para 3 meses. Tá bom? O preço de exercício é 21, o preço hoje está em 20, tá? E ele pode subir 10% ou descer 10%, né? Então, o U é 1,1, o D aqui é 0,9. Tá? Quando eu coloco aqui o Rzinho, né, que é 0,12, o T grande, que é 1 sobre 4, né, porque a gente mede sempre em anos, então se é o delta, aqui não é o T grande, que é o delta T, desculpa, que é 3 meses, né, porque são 6 meses até o vencimento, 2 passos, 6 meses divididos por 2, 3 meses, então dá 0,25 aqui, né? Eu vou achar uma probabilidade de neutro risco de 65,23% de subir, tá bom? E aí eu faço aqui minha árvore bonitinho, né? Olha aqui no final, 24,2 menos 21, opa, é maior que zero. Então vale a pena exercer a opção, eu ganho 3,2. Caso contrário, não vale a pena, sempre dá zero. Está sempre menor do que 21. Então aqui embaixo é fácil, não precisa nem fazer conta, né? Porque se eu tirar a média de zero com zero, é sempre zero,
né, o valor FD vai dar zero, mas eu tenho que fazer aqui em cima, né. Então eu vou ter esse 3,2 vezes o Q, né, então 3,2 vezes 0,6523 e trazer ao valor presente, né, que é basicamente multiplicar pela exponencial de menos 0,12 divididos por 4, ou de menos 0,03. E aí eu consigo fazer isso aqui, ó, dá 2,0257 por F de U. E aqui embaixo, como eu falei, dá zero. E aí eu posso continuar, né. Agora que eu já tenho esses valores aqui, eu também trago a valor, faço a média, né, que basicamente só preciso olhar do lado de cá, porque o outro lado é zero. Então 2,0257 vezes 0,6523, trazido a valor presente, que é basicamente multiplicar pelo exponencial de menos 0,03, né, e isso me dá 1,2823 para essa opção hoje. Acabou, né. Então aqui eu agora vou olhar para uma opção de venda, tá. E eu estou com um preço aqui de exercício de 52, hoje o preço está em 50, então ela está fora está dentro do dinheiro, né, então deve estar valendo bastante, ao contrário daqui que ela estava fora do dinheiro, né, porque ela estava abaixo do 21, né, aqui ela está dentro do dinheiro, perdão, está dentro do dinheiro. E por isso que ela vale tanto, tá. Então eu faço a mesma coisa, aqui a taxa de juros é 5%, repara que eu tenho 2 passos, cada passo é de 12, o vencimento é 12 meses, então cada passo é de 6 meses, por isso que eu estou dividindo por 2 aqui, né, a taxa de juros é 5%, e aqui eu estou subindo 20% e descendo 20%. Então, U é 1,2 e D é 0,8, né. Esse meu fazendo esse cálculo para o meu Qzinho e tirando aqui as médias, esses são os resultados que eu vou ter, tá bom? 4,1923. O que que acontece agora se essa opção for americana, né? Nessa aqui não fazia diferença nenhuma, porque eu estava na opção de compra, não paga dividendos, né? Não falei nada sobre dividendos aqui, não está pagando dividendos, então o preço da americana é sempre o mesmo, né? Não faz a menor diferença. Mas aqui, para como é um caso de opção de venda, pode fazer diferença. Tá? Então, o que a gente vai fazer é olhar em cada nó intermediário se vale a pena a gente fazer, exercer a opção ou não. Então, eu começo com o primeiro, né? Aqui eu estou bem dentro do dinheiro, né? Porque é 52 e eu estou com preço 50. Então, se eu exercer agora, eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar 52 menos 50, é 2. 2 vale mais que 4,1923? Não, então não vale a pena exercer. Aí eu olho aqui no cara aqui de cima, 60, pô, está fora do dinheiro, então não vale a pena exercer. E aqui? Aqui está dentro do dinheiro, então talvez valha a pena exercer. Vamos calcular. 52 menos 40 é 12. 12 é maior do que 9,4636. Então, se eu chegar nesse nó, aqui realmente vale a pena eu exercer. Então, eu troco. Ó, em vez de 9,4636, eu troco por 12. E aí faço a média de novo e acho aqui 5,0894. Tá bom? Então, agora a gente já sabe fazer, a precificar uma opção de compra e uma opção de venda, utilizando árvore binomial. Tá? Eu, particularmente, gosto muito de árvore binomial, porque acho que a intuição está toda ali, é muito simples e é muito flexível, né? Porque a gente pode fazer, brincar aqui com a árvore e fazer diversas coisas. Eu posso botar a volatilidade ser estocástica. Como é que eu faço a volatilidade ser estocástica? Eu trabalho com o meu U e com o meu D. Né? Então está aqui a calibração. Aqui eu vou fazer com volatilidade constante, mas eu poderia fazer volatilidade estocástica. Ó, se eu pegar meu U e escrever ele como exponencial de sigma raiz de delta t, né, e dizer que meu D é igual a 1 sobre U, essa árvore binomial ela vai convergir exatamente para a solução de Black-Scholes. E aí, por exemplo, o meu delta, né, que, como eu falei, ele era a diferença entre o FU menos FD sobre a diferença entre o SU e o SD, agora ele passa a ser uma derivada, porque agora eu vou ter um contínuo de valores que eu posso assumir, né, o meu ativo subjacente, em vez de valores discretos, S0U, S0UU, S0UD, S0DD, né, 3 valores, agora quando eu jogar esse número de passos para infinito e fazer meu ΔT encolher para zero, eu vou ter um infinito de valores que eu posso, eh, assumir valor. Então, isso aqui vai virar uma derivada DROM-F, DROM-S, tá? E é por isso que a árvore binomial funciona bastante bem. Aqui eu fiz com sigma constante, mas quero fazer volatilidade estocástica, quero fazer o sigma variando ao longo do tempo. É só botar meu U e meu D variando ao longo do tempo também. Aí eu quero que o meu sigma varie ao longo do tempo com alguma reversão à média, porque existe
toda uma evidência empírica que a volatilidade ela tem reversão à média. Tudo bem, eu faço o meu U e o D com reversão à média. Tá? E aí você consegue montar a tua árvore binomial com volatilidade estocástica de uma forma muito simples. E você não precisa saber fazer finanças de tempo contínuo, cálculo de TOR, cálculo estocástico para fazer a precificação daquilo, que nem sempre também vai ter uma solução analítica fechada. Aqui você vai ter uma solução numérica, né, que é um método numérico, você vai crescer o número de passos da tua árvore, né, fazer simulações e ver o que dá. E você consegue fazer qualquer opção americana ou europeia utilizando árvores com volatilidade estocástica. Quer botar salto? Você coloca salto, não é muito difícil. O RU tem um capítulo sobre métodos numéricos que vai fazer exatamente esse tipo de coisa. Eu convido a todos que estiverem interessados para olhar lá. Nesse curso, a gente está mais interessado em fazer precificação de uma forma simples, tentar entender como é que essas coisas funcionam. Tá? Por último, probabilidade neutra risco, eu posso fazer ela variar ao longo do tempo, variando o U e o D, é um jeito, ou posso variar também minha taxa livre de risco, o meu Rzinho. Também vai fazer a minha probabilidade neutra ao risco variar ao longo do tempo. Tá? Então, vamos lá, como é que, quando a gente falou de contratos futuros e contratos a termo, né, a gente sempre tinha mudava um pouquinho, né, dependendo do contexto. Aqui é a mesma coisa, também vai mudar um pouquinho dependendo do contexto, né. Como eu falei, quando você tem ações que não pagam dividendos, a gente vai ter sempre esse Azinho, vai ser sempre o exponencial de R delta T, ou seja, o valor futuro, né, de uma unidade monetária no instante delta T à frente. Se a ação pagar dividendo, a gente vai corrigir aqui, né, pagar dividend yield, né, vai corrigir aqui a minha taxa livre de risco, tirando essa parte que a gente recebe por dividend yield. Então vai ficar Rzinho menos Y. Se a gente tem uma moeda estrangeira, o custo de carrego não vai ser mais o yield, né, vai ser o quê? Vai ser a taxa de juros do, do país, dessa moeda, né, do outro país. E por último, se você tem um contrato futuro, você não precisa fazer isso, porque o F0 já faz essa correção pelo valor futuro, então você pode botar simplesmente Azinho igual a 1, tá bom? Para mais detalhes, convido a todos a lerem lá o paper, o livro do Rum. A última coisa que eu quero falar, para a gente terminar, é falar um pouquinho sobre o que a gente perde, né, quando a gente está trabalhando com binomial e não está olhando em tempo contínuo. Bem, a gente não perde nada, na verdade, mas só fica um pouquinho mais difícil, mais elaborado, talvez, falar sobre as gregas, mas também dá para fazer todas as gregas aqui. O que são as gregas? As gregas são as medidas de sensibilidade, são as medidas de risco de uma opção. Tá? No mundo que eu apresentei aqui, a única coisa que está variando ao longo do tempo, de forma estocástica, é a ação subjacente. Tá? Então, esse é o nosso único risco. Tá? Como ele é o nosso único risco, a gente está muito interessado no delta, que é a sensibilidade do preço derivativo em relação ao preço da subjacente. Como toda acessibilidade, a gente mede com elasticidade ou com derivada, de qualquer forma. Né? A elasticidade também está olhando para a derivada. Então, ele está olhando para a derivada, o DF, DROM F, DROM S. Né? No caso aqui é DF, DS, que é a única coisa que está variando ao longo do tempo. Não, minto. Tem a maturidade também. A maturidade pode estar variando ao longo do tempo também. Então, a maturidade, que é a outra que pode aparecer nesse modelo, né, ela está variando ao longo do tempo, que amanhã é basicamente ter a mesma maturidade de hoje menos um dia. Né? Então, você pode pegar DROM F, DROM T, né, como é que o preço do derivativo está mudando com o tempo até o vencimento, e a gente chama essa de θ. Né? Então, a gente usa uma letra grega para essa acessibilidade, daí o nome das gregas. Né? Então, θ é essa acessibilidade. Não é uma acessibilidade que a gente está tão interessado em geral, porque ela não é estocástica, a gente não vai fazer hedge disso. Né? A gente sabe exatamente como ela vai se comportar de hoje até o final, né, do contrato. Né? E já passei eu poderia pensar também na segunda derivada, em vez da primeira, só a primeira derivada, em relação ao preço da subjacente. Né, que é o gama. O gama está medindo como é que o meu delta está mudando ao longo do tempo. Tá? Ele é importante porque talvez você esteja trabalhando com uma ação subjacente muito volátil e a derivada está olhando por uma variação incremental, uma variação pequenininha. Então, se você usar só essa variação pequenininha, né, esse delta para fazer
fazer a tua gestão de risco, talvez não seja suficiente, porque você tem grandes variações nessa ação. Então, para se defender disso, a gente usa também a segunda derivada, aqui é como se, em vez de linearizar uma função linear, a gente estaria, né, fazendo uma derivada segunda, fazendo uma função quadrática para aproximar essa função linear que você tem de payoff. Então, aí você usa esse gama aqui, que é a segunda derivada em relação ao preço da ação, ou se você quiser, a derivada do DROM delta DROM S. Bem, dentro desse modelo é tudo que a gente pode fazer de sensibilidade. Por quê? Porque a volatilidade e a taxa livre de risco, elas estão constantes nesse modelo. Mas em outros modelos não é sempre o caso. Então, a gente também costuma olhar para o Rho e para o Vega. Tá? O Rho, que é uma outra letra grega, né? Seria o R para a gente, ele olha para a acessibilidade em relação à taxa de juros. Então, vai fazer o DROM F, DROM Rzinho. Né? Então, ele olha para o risco de juros daquele derivativo que você está trabalhando. Tá? Quando a gente for ver derivativos de renda fixa, né, é uma coisa óbvia, né? O Rho vai ser exatamente o delta, né? Porque ele é o subjacente. Você está olhando um derivativo sobre os juros, né? Então, o Rho vai ser o delta, porque ele é exatamente o ativo subjacente. Mas você pode pensar também como diversos Rhos, que você vai ter a curva toda de juros, né? Que vai estar por trás de tudo. E já o Vega, que nem letra grega é, está olhando aí para o DROM F, DROM sigma, olhando como é que o preço derivativo vai mudando à medida que a volatilidade vai mudando ao longo do tempo. Tá? Por falar em volatilidade, é sempre importante falar de volatilidade implícita e superfície de volatilidade, que talvez a gente volte a falar quando for falar de econometria financeira, mas a gente não vai fazer aqui nessa parte de precificação. Tá? Isso aqui é bem simples. Né? Quando você vai lá no modelo de Black-Scholes, ou nesse modelo binomial, a gente pode pegar qual é o sigma, né? No caso do binomial, qual é o U e o D, né? Qual é o sigma que faz com que o preço de Black-Scholes, ou o preço da árvore binomial, seja exatamente igual, coincida, né, com o preço de mercado. É uma transformação, não quer dizer nada. Se, em vez de você dizer o preço da opção é tanto em dólar, você pode dizer, ó, o preço da opção é tanto de volatilidade implícita. É basicamente isso que está fazendo. Se o modelo for correto, o modelo de Black-Scholes, o que vai acontecer é que não importa como é que você está trabalhando, né, com que opção você está trabalhando, você sempre vai achar a mesma volatilidade, por um motivo óbvio, que a volatilidade ela tem que ser, a volatilidade tem que ser a mesma, né, para todas as opções sobre a mesma subjacente, afinal, o que importa é a subjacente. Então, se você pegar aqui, ó, por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, deixa eu botar, opa, texto. Então, se eu botar a vol aqui, né, essa aqui é a minha vol implícita, né, aqui eu coloco o meu moneyness, que eu vou botar S sobre K, opa, né, então, independente do strike price que eu pegue, isso aqui deveria estar constante, né? Eu deveria estimar esse negócio aqui, a minha volatilidade implícita, e deveria ser a mesma para todas as opções, né? Porque afinal é a mesma subjacente, né? E a volatilidade não é da opção, é a volatilidade da subjacente. O mesmo deveria valer também para, se eu substituísse aqui o SK por T, né? Pela maturidade. Mas quando a gente observa, né? Quando a gente vai lá nos dados e vai ver o que acontece, não é bem isso que dá. Né? O que a gente vai dar é um sorriso da volatilidade, algo desse tipo, ou um swoosh da Nike, ou um smirk, como você quiser, tá bom? Pode ser simétrico, pode ser assimétrico, dependendo do tipo de opção, mas não dá uma coisa reta, dá uma coisa assim. Isso basicamente está dizendo que o modelo de Black-Scholes está errado, não funciona muito bem. Né? Tem alguma coisa que ele está falhando. Porque se ele tivesse correto, né, bem especificado, tinha que dar uma coisa aqui exatamente igual a zero. Tá? E aqui eu poderia também incluir, né, se eu quisesse, não tem problema nenhum, né, como eu falei, fazer uma superfície de volatilidade e jogar aqui a minha maturidade também T. Tá? E aí, basicamente, eu posso olhar como é que como é que a volatilidade está mudando em função do S sobre K e do T, do moneyness e da maturidade. Tá bom? Bem, se você faz isso por Black-Scholes, antigamente o VIX era feito usando Black-Scholes, ele dava essa ideia de volatilidade implícita
no índice do SP100 do americano. Aí depois de algum tempo, acho que em 2001, eles mudaram, trocaram de SP100 para SP500, porque o SP500 dá uma ideia melhor do mercado americano, e aí trocaram também a metodologia de cálculo do VIX. Eles olham mais agora para as opções fora do dinheiro, faz uma agregação, e ele calcula uma volatilidade implícita única, onde ele faz uma média aí de todo mundo. Tá? Esse modelo ele não depende realmente do Black-Scholes, é um modelo totalmente agnóstico em termos de qual é o processo estocástico que está gerando aí as subjacentes. O modelo de Black-Scholes, só para relembrar, é um modelo de movimento browniano geométrico, né, corresponde àquela árvore que a gente viu agora. Aqui no Model Free, né, no VIX atual, ele basicamente assume. Existe um modelo lá, um processo estocástico, não sei qual é, mas eu consigo estabelecer qual é uma volatilidade implícita, tentando estimar aqui as minhas probabilidades de neutral risco de uma forma agnóstica. E aí ele calcula o VIX dessa forma. E hoje a gente tem o VIX, que é uma medida aí super importante, né, de meio que catch-all, de pega qualquer coisa que tem relacionado com risco, incerteza no mercado. Para quem está mais curioso, tem alguns capítulos aí do RU para estudar sobre isso. Obviamente não é que esse vídeo seja para vocês lerem o RU inteiro, né, entre esse e o de futuros e contratos a termos, mas para quem tem mais interesse nessa parte de engenharia financeira, eu recomendo fortemente dar uma lida aí no RU e cobrir os capítulos que eu não cobri aqui. Eu vou ficar por aqui e quando eu falar de econometria financeira, a gente pode voltar à superfície de volatilidade, tá bom? Grande abraço, até logo.